Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um recurso especial do STJ publicado no último informativo, que é o de número 577. Esse informativo trouxe o seguinte entendimento sobre tortura e ato de improbidade. Eu vou ler para vocês a frase principal desse julgamento. A tortura do preso custodiado em delegacia, praticada por policial, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Então, para que você compreenda essa frase que eu acabei de falar, o que eu sugiro para você? Leia o conceito de ato de improbidade, relembre os 3 casos do ato de improbidade administrativa que estão dispostos no artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade, a Lei 8.429, e depois você retorna, dá um pause e volta depois para conferir qual foi o entendimento da primeira sessão do STJ sobre tortura e ato de improbidade. Feito isso, vamos ao caso concreto. Policiais civis de determinada delegacia praticaram que atos? Espancamentos, asfixias e graves ameaças aos presos daquela localidade para que estes confessassem a prática de crimes. E esses atos praticados por policiais foram, ao final de um processo, classificados como tortura. A grande questão desse processo seria, aqui que chegou na primeira sessão do STJ, tortura, além de ser um ilícito civil, um ato que pode ser punido no âmbito disciplinar dentro da própria administração pública a estes servidores, além de ser um crime, ele também pode ser considerado um ato de improbidade administrativa. Foi isso que a primeira sessão do STJ analisou nesse informativo 577 e afirmou: sim, o ato de tortura, além de um ilícito civil, disciplinar, penal, ele também é um ato de improbidade administrativa. E você que já leu a Lei de Improbidade Administrativa, principalmente o artigo 1º, pode estar se questionando: como é que um ato praticado contra um particular, já que a gente está falando de asfixia, de espancamentos, contra um particular, pode ser classificado um ato de improbidade que, de acordo com o artigo 1º caput da Lei de Improbidade Administrativa, este ato, para ser improbidade, tem que ser contra a administração pública. Então você pensaria, não pode ser tortura um ato de improbidade, porque qual seria a lesão da administração pública nesse ato de tortura que violou a integridade física e moral de um particular? O STJ tem 3 justificativas para dizer que sim, além de ser um ato que violou a integridade física e moral de um particular, este ato violou o interesse público, ele violou também interesses da própria administração pública. E é isso a minha função aqui nesse vídeo, de passar de forma bem resumida esses 3 apontamentos feitos dentro desse voto do informativo do STJ. 3 artigos você vai escrever: artigo 144 da Constituição Federal, artigo 11 da Lei da Improbidade Administrativa e o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos ao 144. Primeira justificativa do STJ foi: de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança nacional é um dever do Estado. E a partir do momento em que o Estado não consegue promover essa segurança nacional, ele naturalmente pode ser punido tanto internamente no âmbito jurídico, como isso pode repercutir internacionalmente. Como a gente sabe, há vários tratados assinados pelo Brasil que vedam a prática de tortura, e principalmente uma tortura praticada por servidores da administração pública. Então essa seria a primeira justificativa. Essas práticas, de acordo com o entendimento do STJ, ofendem diretamente a administração, porque o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a integridade física, psíquica e moral de todos, sob pena de inúmeros reflexos jurídicos, inclusive na ordem internacional. Primeira justificativa. Vamos à segunda. A segunda justificativa seria o artigo 11 da Lei da Improbidade Administrativa, que fala sobre o ato de improbidade que viola princípios da administração pública. E dentro desse caput do artigo 11 da Lei de Improbidade, diz que configura improbidade que atenta contra os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres de lealdade às instituições. E esses servidores, ao praticarem o ato de tortura, violaram essa lealdade,
fazendo com que o que acontecesse como consequência? Com que a imagem da administração pública, bem como a atribuição de seus entes, fosse violada. Então, se nós soubermos de um caso em que policiais civis torturaram particulares, por natural que a sociedade vai ter como violada a imagem daquela instituição. Então, de forma indireta, a administração foi ofendida por esse ato de tortura. Terceira justificativa do STJ. Ao praticar tortura, esses policiais civis fizeram com que nascesse para esses particulares, de imediato, a obrigação do Estado de indenizar. Já que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fala que é dever de indenizar do Estado aquele ato praticado por um agente público. Então, por essas três justificativas, artigo 144 da Constituição, segurança de todos deve ser garantida pelo Estado, e se não for, a violação vai existir pela própria administração pública em relação tanto no âmbito interno como no âmbito externo. Artigo 11, violou princípios, esses policiais lesaram a imagem da administração pública frente à sociedade, violaram a lealdade dessa instituição. E número 3, gerou um direito de indenizar pela própria administração pública em relação a esses particulares que sofreram esse ato de tortura praticado por esses servidores. Em resumo, o que a gente tem? Que a tortura, além de atingir uma pessoa vítima, ela alcança simultaneamente interesses da administração pública. E isso por quê? Porque o ato ímprobo, de acordo com o STJ, muitas vezes se caracteriza como um fenômeno pluriofensivo, que ofende mais de um bem jurídico. E neste caso, a tortura ofendeu tanto o bem jurídico de uma pessoa, como o bem jurídico da própria administração pública. Então, por isso a tortura foi caracterizada, além daqueles que a gente já falou, ilícito civil, criminal, um dever disciplinar que foi violado, ela também foi caracterizada como um ato de improbidade. Então, lembrem-se disso para a sua prova, que eu estou apostando nesse julgamento para as próximas provas, principalmente porque foi julgado pela primeira sessão do STJ e é recente, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido esse julgamento, que ele não é difícil, mas se você não for dividindo em cada justificativa, ele pode ficar um pouco complexo de ser compreendido. Espero vocês na próxima semana. Bons estudos a todos. Tchau!